Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O assunto que nós vamos estudar é a mente. O louvor que nós estávamos cantando nos fala de um milagre. De um milagre que só Deus pode operar na vida do homem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Isso está muito ligado a esse nosso assunto, essa verdade de Deus. Você ter uma mente firme em Deus é uma obra que o Espírito Santo um dia realizou na nossa vida. Mas como permanecermos com uma mente firme no Senhor? A palavra de Deus em Romanos, ela nos fala que a nossa bênção, ela veio por uma operação de Deus, porque ela é resultado de homens e mulheres que um dia ouviram a voz do Senhor. Deus operou um milagre na nossa vida. Você ser crente, você ter uma religião, isso é uma coisa. Mas o evangelho que nós estamos pregando, aquilo que a palavra de Deus nos fala, cada um de nós um dia teve uma experiência com Deus. E a Bíblia nos diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o ouvir pela palavra de Deus. Nós vemos na vida de muitos servos de Deus. Você vê um apóstolo Paulo, não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus, era um homem incrédulo, não acreditava que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas um dia, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, sem que ele contribuísse com nada, o amor de Deus o alcançou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. E vejam o que Deus fez na mente daquele homem naquele dia. Deus mudou totalmente a mente de Paulo. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele entendeu que aquele que falava com ele era o Senhor. Porque quando ele caiu por terra, quando ele viu aquele resplendor de luz do céu, caiu por terra e ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta dele já foi, não te conheço, mas eu sei que tu és o meu Senhor. Ele já chama de Senhor. E a palavra do Senhor lá em Romanos 10 fala, se nós com a nossa boca confessarmos que Ele é o Senhor. Era isso que Paulo estava fazendo. Jesus naquela hora já era o Senhor da vida dele. E a pergunta que ele faz em seguida foi, o que eu devo fazer? E a nossa luta hoje é essa. Porque o evangelho para nós é resultado dessa experiência também com Deus. Entramos numa igreja, ouvimos uma mensagem, mas Deus falou conosco. Ou através de um louvor, ou alguém que orou, ou uma palavra que foi dada, um dom que foi entregue, às vezes um pedacinho da mensagem, a palavra de Deus, espada de dois gumes, penetrou no nosso coração, discerniu os nossos pensamentos, mas foi palavra eficaz, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Nós não temos outro evangelho para vivermos. Mas como fazer para permanecer nessa experiência, nessa mente firme no Senhor, sem deixar que nada venha nos separar do amor que há em Cristo Jesus? Nem ninguém, nem nenhuma criatura, nem a fome, nem a espada, nem as prisões, nem as perseguições, nem nenhuma criatura, nada nos separar do amor que há em Cristo Jesus e permanecermos naquilo que a palavra de Deus diz, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E agora,
O Senhor que conhece a nossa mente, que sonda o nosso coração. Será que Ele está encontrando isso em nós? Uma mente firme no Senhor. Nada está nos separando, nada está fazendo com que nos desviemos do alvo. Estamos firmes, abundantes na obra do Senhor. E aí que vem a nossa luta, daquelas coisas que às vezes estão impedindo. E essa é a razão dessa palavra. Deus nos chamou, um chamado maravilhoso. Se revelou a nós como Senhor da nossa vida. Nos deu tudo para sermos uma bênção. Nas revelações do Senhor, nas mensagens, nos dons espirituais, naquilo que a igreja é, no corpo de Cristo. Nós temos tudo para sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para sermos instrumentos preciosos nas mãos do Senhor, para você ser um instrumentista usado por Deus, uma serva à frente de um trabalho de criança, à frente de um trabalho de senhoras. Mas o que está impedindo? O problema é o Senhor. É o que o Senhor não está fazendo. Nós sabemos que o problema não é o Senhor. Se você quer ser uma bênção, imagine o quanto mais aquele que se deu por você, se deu por mim, quer que sejamos uma bênção. O problema não está no Espírito Santo, o problema não está no Senhor. A grande luta do homem, a nossa grande dificuldade, somos nós mesmos. Não é seu marido, como alguma irmã pode pensar. A minha luta, o meu problema é o meu marido. Seu problema não é o seu marido. Não, meu problema é o meu filho. Meu problema é a minha esposa. Não, meu problema é o meu patrão. Ele é um oprimido. Olha, meu problema é o meu trabalho. Não é. Não é, irmãos. O nosso problema não são os problemas que estão fora. Os nossos problemas estão na nossa mente. Na nossa mente. Naquilo que entra na nossa mente. A palavra do Senhor diz que, às vezes, nós até culpamos o adversário, né? No meu problema é o adversário, que ele está investindo muito contra mim. Olha, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E a palavra do Senhor diz mais: maior é o que está conosco. E nos diz mais também: o adversário está ao vosso redor, esperando o quê? Esperando o quê, irmãos? Tem? O adversário está ao vosso redor, rugindo como leão, mas ele está esperando um momento. Ele está esperando um momento. Porque enquanto você estiver na rocha, enquanto você estiver no Senhor, Ele não vai te atingir, porque maior é o que está com você. Mas Ele está esperando um momento, e esse momento vem na sua mente, como diz a palavra do Senhor lá na carta de Tiago. A tentação, ela vem na mente do homem, mas você pode resistir o mal, e nós temos o sangue de Jesus, nós temos as armas que Deus tem nos dado, para nós permanecermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. A palavra do Senhor tem um exemplo muito claro disso na vida de Davi. No Salmo 139, no verso 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo aqui? Sonda-me, ó Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Porque o Senhor sonda o coração do homem, porque o caminho eterno é o caminho dele. Não é a minha razão, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é aquilo que Deus tem estabelecido. É conhecer a mente de Deus. E ele pede a Deus: sonda-me, prova-me. E muitas vezes, quando o homem é provado, vem as lutas,
você vai ver que tem ali uma brecha, tem ali uma dificuldade por onde o adversário penetra. Um dia desse eu fui visitar uma ovelha minha, e estavam passando dois jovens casados, e passando por uma luta no casamento. E quando eu cheguei ali naquele lar, eu fui sozinho, era uma visita pastoral, para conversarmos sobre as lutas que eles estavam vivendo. E então, a jovem senhora me disse uma palavra, ela disse: pastor, eu quero dizer para o senhor aqui o seguinte: se fulano não mudar, o casamento acabou. Acabou. Se ele não mudar nisso aqui, o casamento acabou. Eu falei para ela: minha irmã, não fale isso. Você está abrindo a brecha que o adversário está esperando para penetrar por ela. Nós viemos aqui para dizer a você que seu casamento não vai acabar, porque o Senhor vai dar uma bênção. E vocês têm uma mente firme no Senhor, porque vocês querem uma bênção. Como é que dois servos de Deus podem abrir uma possibilidade que o meu casamento vai acabar? Naqueles que têm uma mente firme no Senhor, essa possibilidade é zero, ela não existe. E eu falei isso para uma jovem uma vez, uma jovem senhora: pastor, 2 filhinhos. Pastor, meu casamento acabou. Acabou por quê, minha irmã? Porque eu não amo mais o meu marido. Eu disse: mas você não ama mais seu marido por quê? Não sei, pastor, deixei de amar. Mas ele é mau? Não, ele é um diácono, ele é um homem dedicado. Não é, mas eu não amo mais o meu marido. Eu disse: minha irmã, o Deus que você serve abre os olhos dos cegos. Você crê nisso? Creio. Os ouvidos dos surdos, faz paralítico andar, ressuscita os mortos, te dá vida eterna, tira o homem do pecado. E Deus não pode renovar o amor no seu coração. O que está faltando numa vida dessa? Está faltando uma mente firme no Senhor. Fé, confiança em Deus. Irmãos, a fé é uma operação do Espírito Santo, porque ela vem quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. A fé veio no seu coração e ela não veio de você, ela foi um dom de Deus, mas ela veio, e a fé é a disposição do homem, da mulher, de ouvir a voz de Deus e obedecer. Isso é fé. Não é o que eu vejo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o caminho eterno. É o caminho eterno. É o que Deus quer, é o que Deus estabeleceu, é o que Deus tem para a minha vida. Quando eu quero isso, eu estou vivendo a fé. Agora, muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus, mas não estão buscando a Deus como o Senhor Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A fé é isso. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o caminho eterno. É o guia-me. É um Senhor que vai adiante de mim. É um Senhor que eu quero ouvir a voz dele. E como o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você for mais velho, outro te cingirá. E ele vai te levar por lugares por onde você não ia querer andar. Irmãos, o Espírito Santo, ele não tem um compromisso com o homem de te dar o que você quer. Esse evangelho da prosperidade, ou esse evangelho que tudo vai ser o que você quer, como se Deus tivesse te chamado para te dar uma varinha mágica e transformar tudo o que você quer. Não, Deus não te chamou para ser Senhor, Deus te chamou para ser servo. E muitas vezes o que o Espírito Santo vai dizer a você é o que Paulo disse a Timóteo: sofre comigo nas aflições. E as pessoas às vezes não querem esse evangelho. Mas é o evangelho que Paulo estava vivendo, que Timóteo estava vivendo, e que Davi estava compreendendo o que é a obra de Deus na vida do homem. Próximo. Nós precisamos dessa mudança de mentalidade, de vivermos um evangelho que não é para a glória nossa, mas para a glória dele, daquele que nos chamou. E nada, só você, pode fazer com que esse projeto que Deus tem para a sua vida, que o salmista está clamando, ele está dizendo: Senhor, tu me sondas. Ele está dizendo no Salmo 139:
Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces muito bem. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero caminho mau. Eu quero caminhos direitos. Eu quero o caminho do Senhor. Eu quero o caminho eterno. Então, se tem caminho mau, Senhor, tira. Se tem pensamento que está impedindo a bênção, tira. E ele diz assim: Senhor, porque maravilhosos são os teus pensamentos. Já imaginou, minha irmã, meu irmão, os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Ele não tem pensamentos maus, não. Como muitas vezes o homem pensa, e nós pensamos isso quando nós não estamos querendo que o pensamento de Deus prevaleça na nossa vida, mas de descansarmos no Senhor, de vivermos a fé. A minha vida está nas tuas mãos, guia-me, dirige-me, porque eu sei que os teus pensamentos são maravilhosos, e que o fim de tudo não é um evangelho para esta vida, mas o fim de tudo é a vida eterna, porque nós estamos indo pelo caminho eterno para a casa do Pai. Esse que é o nosso caminhar. A relação de Davi com Deus não foi uma relação, dizer, Davi não teve lutas. Não, a obra de Deus não é isso. Davi foi um homem de muitas lutas, mas as maiores lutas de Davi foram aos pés do Senhor. Essa expressão dele nos Salmos. Você vendo Davi, quando nós lemos os Salmos, eu gosto muito de ler os Salmos, porque como nós nos identificamos, né, ali. Para os outros, Davi era um homem extraordinário, era um herói, era um grande homem. E às vezes alguém olha para você na igreja e vê você uma serva de Deus usada, mas não conhece as suas lágrimas, as suas lutas, os seus problemas, as suas aflições. Davi era um homem assim. Mas Davi tinha uma coisa que agradou o Senhor. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. E era segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi tinha um desejo muito grande na vida dele. E o desejo dele era o quê? Realizar a obra. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Tanto que quando ele peca, pequei. Eu rego todas as noites o meu leito com lágrimas. O clamor de Davi naquela hora não foi: Senhor, não foi o clamor de Saul, honra-me, honra-me. Não, o clamor dele foi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não pediu: não retire de mim o reino, não retire de mim a riqueza, não retire de mim o poder. Não, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Opera esse milagre na minha vida. Não é de mim, não é da minha natureza, mas, Senhor, opera um milagre. A luta de Davi era uma luta com Deus, uma luta para ter uma mente firme no Senhor. Davi, seu filho te traiu, mas não tem problema. Se o Senhor quiser, eu tornarei. A nossa luta, irmãos, Davi está vivendo uma luta. Chorou por causa daquele filho, sofreu por causa daquele filho, mas aquele filho não separou ele da obra de Deus, dele ser uma bênção. Olha, o menino está doente, o menino vai morrer. Não, eu vou jejuar, eu vou chorar aos pés do Senhor. A criança morreu, eu vou lavar o meu rosto e eu vou sair para servir o Senhor. Nós temos visto isso na obra. Homens, problemas, às vezes é um desemprego, mas esse é o problema que está lá fora. Agora, esse problema pode entrar na mente? Pode entrar na mente. E pode destruir o homem. Mas você pega um apóstolo Paulo, está lá no cárcere, junto com Silas, apanhou, açoite, é espancamento mesmo, é chicote para fazer a pessoa sangrar. Lança ele no cárcere, pode lançar. Paulo está lá no cárcere com Silas, reclamando, murmurando. Não sabe que amor é esse, que Deus é esse. Não, tinha uma mente firme no Senhor. Paulo está no cárcere cantando louvores. Está cantando louvores. E Deus está salvando o carcereiro. Os outros presos não fugiram. Por quê? Porque tinha um homem ali que no meio das lutas
as lutas não separaram aquele homem do amor que há em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a espada, nem a morte, nem doença, nada vai separar. Por quê? Porque a mente está firme no Senhor. É o homem que no meio das lutas, ele sabe que o chamado de Deus para ele foi para você ser uma bênção. Não, eu não tenho condição de fazer o trabalho com as crianças, não, porque eu estou passando por uma luta. Eu não tenho condição de evangelizar, porque eu estou passando por uma luta. Eu não tenho condição de estar à frente de uma igreja, porque eu estou passando por uma luta. Eu não tenho condição de ser pastor. Deus te chamou para ser uma bênção. Com a luta que você tiver. E essa era a luta de Davi, porque ele ia chorar aos pés do Senhor. As mulheres de Israel estavam aplaudindo, cantando as vitórias de Davi, mas ele estava aos pés do Senhor chorando, porque ele sabia que ele era um pobre e necessitado. Mas aquela voz que ele ouviu, ele precisava de continuar ouvindo. Aquela voz que trouxe fé ao coração, aquele chamado, lá no começo da vida dele, olha, Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. E eu tenho de servir ao Senhor com o coração puro, com o espírito reto, porque eu posso enganar pastor, eu posso enganar alguém, mas eu não posso enganar aquele que sonda os corações. E essa era a luta dele com Deus, porque ele derrama a vida dele diante do Senhor, ele abre o coração, e quando ele pecou, ele estava ali dizendo, pequei, falhei, mas Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. E aí o que Deus encontrava no coração de Davi? Sinceridade. E o que Deus se agradava nele era essa sinceridade de um homem que o que ele mais queria na vida era servir, era ser instrumento, era ser bênção. Todos nós sabemos aqui que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como é difícil vivermos esta verdade. E de ouvirmos a voz do Senhor. E de deixarmos Deus estabelecer os pensamentos. Não é o meu pensamento. O que são os meus pensamentos, Davi diz? O que é a minha razão? A minha maneira de ver, a minha maneira de pensar, diante dos pensamentos de Deus que são maravilhosos. O que são os meus pensamentos? O que é a minha opinião? E viver a fé é isso. Viver a fé é deixar Deus estabelecer os pensamentos. É Ele tirar a sujeira da nossa mente. Os problemas que nos afligem, as lutas, as dificuldades que às vezes vêm e atingem a mente e vão proporcionar ali a brecha que o inimigo está esperando para ele entrar ali, porque ele entra na incredulidade, ele age na incredulidade. E a luta de Davi era essa. Aos pés do Senhor, lutando com Deus, lutando, porque ele sabia que ele era um pobre e necessitado. Verdadeiramente para Davi o Senhor era refúgio, era rocha, era lugar seguro para ele. E as lutas dele eram essas, onde ele buscava que Deus estabelecesse os pensamentos e a verdade de Deus pudesse prevalecer na sua vida. Próximo. Os valores materiais e os valores espirituais. Mas nós precisamos de entender que Deus está no centro da nossa vida. Amém? Deus está no centro da sua vida. Amém? Amém? É o amor maior da sua vida. É o mais importante para nós, é o Senhor. Mais do que filho, do que bens, do que tudo na nossa vida, do que esposa, do que marido. O Senhor é o centro da nossa vida. É o nosso bem maior, é a pérola de grande preço. É isso que ele é para nós. A necessidade do salmista era essa. As vitórias, Davi foi um homem de grandes lutas. O inimigo não é o gigante que está lá fora, o inimigo maior não são os filisteus, não é o problema na minha família. Porque como ele disse, certa vez num momento muito difícil da vida dele, se eu achar graça aos olhos do Senhor, isso tudo se resolve. Todas essas lutas se resolvem. Absalão está lá, o exército está com ele, uma minoria está com você. Não, o meu problema não é Absalão, meu problema não é Aitofel. A minha luta sou eu e Deus. Eu e Deus. Porque eu lutando com o Senhor,
Se ele encontrar essa sinceridade no meu coração, e se ele se agradar de mim, ó, não tem exército de Absalão, não tem Aitofel, não tem ninguém. Eu volto. Porque o nosso Deus é Deus de poder. Estão entendendo, irmãos? Somos nós e Deus. É Caleb lá diante da terra lá. Olha, as cidades são fortificadas. Tem gigantes habitando a terra. Ó, esse povo é o nosso pão. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará vitória. Qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja o seu problema. A nossa verdadeira luta somos nós e o Senhor. Para quê? Para que Deus possa operar na nossa mente. Aquela voz que trouxe a fé, para que ela esteja presente, ela esteja dirigindo a nossa vida e estejamos vivendo a verdadeira fé. Nossos inimigos, muitas vezes, nós estamos no trabalho, a competição, mas não podemos deixar que a salvação se torne uma rotina para nós. Ir à igreja é uma rotina para nós. Não podemos virar meramente religiosos, mas essa fé, esse desejo de servir, esse desejo de realizar a obra do Senhor, ele tem de permanecer até o fim. Estava lá presente na vida de Paulo quando ele se converteu. Senhor, o que eu devo fazer? Quem é, Senhor? O que eu devo fazer? Mas quando ele está terminando a vida, combati o bom combate. Todo dia combati o bom combate. Acabei a carreira. Para ele estava acabando. Mas guardei a fé. A fé que me fez ouvir. A fé que me fez ser servo. A fé que fez com que a vontade de Deus prevalecesse diante da minha vontade. Próximo. Vítima dos conflitos da mente. A mente do homem é a sede dos grandes conflitos. Dois males que atingem a mente do homem. É ele próprio, duas dificuldades que a mente atingida traz, né? Um é para si próprio. É a mágoa que entra, não é verdade? Às vezes é a esposa, 20 anos guardando a mágoa com o marido. Uma palavra. É aquela coisa que o sujeito não espera. Eu já vi isso, né? Você conversar com uma irmã, disse, não, pastor, o problema não é de agora, não. Logo que eu casei, ele me falou isso. Aí eu perguntar para o sujeito, você lembra disso? Eu nem me lembro, eu falei. Ela disse que você falou. Guarda, envasilha o mal. Envasilha. Ressentido, gente ressentido, gente que não perdoa. Não perdoa. Servo de Deus não pode ter isso no coração. Mágoa, o Senhor tira. Às vezes não é fácil não, irmãos. Mas vai para o jejum, vai fazer igual Davi, vai chorar aos pés do Senhor. Olha, Saul, Davi, quer te matar, Saul está te perseguindo. Ó, Saul é meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele, não tem mágoa dele não. E quando Saul morreu, Davi chorou. Isso é nobreza, irmãos. Isso é nobreza de um homem, que era um pobre necessitado, mas aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor, os pensamentos de Deus eram estabelecidos na vida dele e prevaleciam. Essa tem de ser a nossa luta. Por quê? Porque isso traz um mal para você. A medicina fala isso. Quem guarda mágoa, gente ressentida, isso te faz adoecer, faz um mal para você, mas faz um mal para a obra do Senhor também. Faz um mal para a obra do Senhor. Você encontra isso dentro de igreja, impedindo a obra de prosperar. Duas irmãs dando aula de criança. Aí chega a notícia, pastor, tem duas irmãs que não se falam. Quem? Duas professoras de criança. Vão pregar o quê? Vão ensinar o quê para essas crianças? Você chama às vezes irmão dentro de igreja que não se entende, magoado. Não, o que é? Esse camarada acha que ele aqui é melhor do que os outros, ele quer mandar em tudo, não sei o quê. Mas você que é bom, seja você uma bênção na vida dele. Ore por ele, pague o mal com o bem. Te tomou a capa, dê também a túnica, mas não deixe que isso impeça a bênção de Deus na sua vida. Não deixe que isso impeça você de ser usado na igreja, de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Não permita isso. Você vai deixar de ser uma bênção por causa do diácono? Tem lógica isso diante de Deus? Você vai deixar de ser uma bênção por causa da sua sogra? Ou como diz Gedeu, por causa do seu genro? Você vai deixar de ser uma bênção? Você vai deixar que isso impeça você de trabalhar na obra do Senhor, de ser usado pelo Senhor?
Você encontra gente dentro da igreja assim, vem cá, eu queria conversar com vocês, o que está vendo, vocês não se dão? Não, porque se ele não me pedir perdão, eu nem falo mais com ele. Meu irmão, onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia manda você perdoar quem te fez mal. Sabe por quê? Porque você não está esperando agradecimento dele, não, mas porque Deus te perdoou um dia, sem você merecer perdão, e você não está fazendo isso por causa dele, não. Você está fazendo isso por causa do seu Senhor. Por causa do seu Senhor que te ensinou essa verdade. E às vezes você encontra gente que era para ser madura no meio da igreja. Diácono ressentido com diácono. Não, fulano, o que está vendo? Você está sumido. Fulano lá está trazendo uma dificuldade, fica achando que ele é o dono do pedaço, quer mandar, e eu não estou aqui para isso não. Você vai deixar, ainda que seja verdade, você vai deixar isso te separar do amor do Senhor? Um diácono uma vez dizendo, não, meu problema é o pastor. Por que, fulano? Esse pastor tem implicância comigo. Ainda que ele tenha, digamos que o pastor tenha dificuldade, mas você vai deixar de visitar a ovelha, de assistir a ovelha, de ser usado pelo Senhor nos dons espirituais por causa disso? Nada me separará do amor que é em Cristo Jesus. Se for preciso, inclua aí, nem o pastor vai me separar do amor que é em Cristo Jesus, se ele está numa dificuldade. Mas você não vai ficar com raiva dele, não. Se é um servo de Deus, Deus vai te recompensar. Entra no seu quarto, fecha a porta, 1 hora de joelho no chão, orando pelo pastor. E Deus vai operar um milagre e vai libertar, se for o caso. Próximo. Só não vale a desculpa que o problema seu é o pastor, que o problema seu é a esposa, que o problema seu é o trabalho. O problema nosso somos nós mesmos. Diante do Senhor não tem palavra para o Senhor. Ninguém vai chegar com essa hipocrisia diante de Deus e dizer, Senhor, meu problema é esse, meu problema é esse. Não, Senhor, é como Davi, meu problema sou eu. Senhor, eu estou precisando de um milagre na minha vida. Cria em mim, opera um milagre hoje na minha vida. Me liberta a minha mente. Cria, é Deus que cria, não sou eu. Cria, mas eu quero um milagre. E quando Deus encontra sinceridade nessa oração, Ele liberta, Ele cria um coração puro, uma mente firme no Senhor. A mente firme no Senhor, nós somos salvos para termos essa mente. É o projeto eterno de Deus para nós e as coisas que procuram atingir a nossa mente. Muitas vezes muitas coisas vêm, os problemas existem, fazem parte da nossa vida. Mas nós estamos cuidando para que nada impeça de nós sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Próximo. A experiência de Israel, né, com os carros ferrados. Israel estava ali, isso é igual a situação de muita gente, né? Israel venceu os inimigos, mas ele ficou lá nos montes e quando eles desciam, do nada surgiam carros ferrados. Na mente das pessoas é assim, Jesus te chamou para você ser livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Israel venceu os inimigos, mas o Senhor chamou para dar vitória sobre todos os inimigos. Mas Israel deixou os carros ferrados. Não, deixa os carros ferrados aí. E quando eles desciam para as planícies, os carros ferrados atacavam eles. Tem crente que é assim. Venceu, largou a bebida alcoólica, largou o cigarro, largou isso, largou aquilo, mas deixou um carro ferrado. E esse carro ferrado surge do nada, né? Fulano tá na montanha, tá uma bênção. Mas daqui a pouco ele passa lá pelo vale e você vê fulano tá com opressão, fulano tá com dificuldade. Por quê? Porque não deixou Deus operar uma libertação completa. É gente que às vezes vem, não, porque eu sou assim, meu temperamento é assim. Não, Deus muda temperamento. Deus tem poder para mudar o seu temperamento. Não, porque comigo eu sou desaforado mesmo. Deus muda isso na sua vida também. Deus muda. Deus tira toda a carnalidade da vida do homem. Ele tem poder. Faça como Davi, vai chorar aos pés do Senhor. E ele vai operar esse milagre. Essa experiência de Israel só foi vencida, irmãos, quando eles foram combater. E Débora estava lá com eles e os rios transbordaram. Irmãos, quando o Espírito Santo transborda na nossa vida, os carros ferrados ficam atolados e nós descobrimos que eles não são inimigos tão difíceis de ser vencidos assim, quando o Espírito Santo impede a ação dos carros ferrados e nós podemos ir lá combater e vencer os carros ferrados. Nossa experiência na obra do Senhor é tirar a sujeira da mente.
Nós não nos conformamos com esse mundo, nós não nos conformamos com a nossa natureza, nós não emolduramos o mal. Tem gente que tem um mal na vida dele, um defeito, e ao invés dele combater o mal, ele ainda põe ali uma moldura, né? Não, porque é isso mesmo, eu não... Fulano comigo acabou, né? Mas nós não emolduramos o mal, não, nós tiramos o mal da nossa vida, está repreendido em nome de Jesus. Próximo. Uma limpeza na mente. Às vezes precisa de entrar, né? A dona de casa entra ali com aquela limpezinha superficial, mas quando precisa de parar para fazer uma faxina. Entrar com ácido muriático e tirar alguma coisa que agarrou lá. E deixarmos o Senhor trabalhar a nossa mente. Nós lutarmos contra a nossa mente. Uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Ou nós vamos ter isso ou vamos experimentar derrota. Nós temos de conservar a mente firme no Senhor. Deus operou um dia na sua vida, a luta agora é para conservar uma mente firme no Senhor. É o projeto de salvação e o projeto de vida eterna que nós temos de lutar por ele. Próximo. Tem gente que carrega um peso de lixo na mente, um monte de coisa imunda na mente, poluindo a mente. Mente doente, né? Mente carregada de pecado. Em Sodoma e Gomorra, a luta era contra a carne atingida. Mas a luta agora do homem é a mente atingida. É a mente poluída na internet, é a mente poluída na televisão, é a mente poluída naquilo que está lendo, porque as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes, os dons e a mente. Nós precisamos de uma mente firme no Senhor para sermos usados nos dons espirituais. Porque você com a mente cheia de pecado, cheia de dificuldade, é um empecilho para o Senhor te usar nos dons espirituais. Uma mudança, uma nova mentalidade. Próximo. Trabalhar para termos uma mente firme no Senhor, uma mente liberta, entendendo o que é o processo de salvação. Os pensamentos, a preocupação fundamental, a preocupação maior nossa é a obra do Senhor. É que nada inviabilize o projeto de Deus na nossa vida. Próximo. Sonda-me, é sondar a mim, porque às vezes a gente quer que o Senhor sonde o marido. Sonda o meu marido, Senhor. Muda ele. Não, o problema dele, você pode orar por ele, mas o problema dele é ele com o Senhor. A salvação é individual. Aqui é sonda você, sonda-me. Não, meu marido é uma dificuldade, ele pode até ser uma dificuldade, mas não é ele que está impedindo você de ser uma bênção na presença do Senhor. A mente firme no Senhor é a nossa luta diária. Próximo. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Você quer ter paz, meu irmão? O Senhor Jesus tem a paz que só Ele pode dar. A paz que o mundo não dá. Mas essa paz é à medida que os pensamentos dele estão estabelecidos. É à medida que a tua fé te salvou. E Ele te deu. Mas você está lutando para conservá-la, para continuar ouvindo a voz dele. Por quê? Porque confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia. A fé é isso. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio que o Senhor tem um projeto para a minha vida. Eu confio que o plano do Senhor, os pensamentos do Senhor é o melhor para a minha vida, é o melhor para a minha família. Então, você confia no Senhor, a sua mente está firme nele, então o seu coração está verdadeiramente em paz. Porque você está vivendo a verdadeira fé. Amém? Cada um de nós vamos cantar um louvor, vamos abrir o nosso coração. Sonda-me, ó Deus. O que precisa tirar hoje? Limpar hoje o quê? Tirar o quê? Sonda-me, ó Deus, pois és meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Todo
Lá do céu, ouvir a belo rei, a começarem, lindo rei, o teu poder, tuas bênçãos, teu favor. Sejam os filhos teus, ó Pai de amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem um dom para ser transmitido. Eu vi que no início dessa aula nós recebemos um arco com 3 flechas e havia um alvo para ser acertado. Se nós acertássemos o alvo, receberíamos muitos benefícios. Eu vi que a primeira flecha era atirada, nós nos ajuntávamos, atirávamos a primeira flecha, nós errávamos o alvo. Era aquela flecha atirada sem pretensão nenhuma. Na segunda flecha, quando nós fomos atirar, eu vi que nós já nos preocupávamos um pouco mais, porque restava somente 2 e precisava acertar. Nós atirávamos então a segunda flecha, errávamos de novo. E sobrou a última flecha. Só tinha uma e sobrou essa. Eu vi que nós então começamos, Senhor, tem misericórdia. Foi quando cantamos louvor agora, sonda-me. Senhor, sonda-me. E eu vi que quando nós cantamos esse louvor, o Senhor entrava na nossa mente. Começava a tirar as preocupações, tirar as situações adversas, tirar a tristeza, a angústia. O Senhor tirou tudo. Nós atiramos a flecha e acertamos. Eu vi que nós recebemos um grande benefício do Senhor nessa aula, nessa tarde. Glória a Deus. Quem vai participar de um campeonato de tiro, seja com flecha ou com uma arma, precisa de muita concentração e nada pode distraí-lo, né? Você não vai ver ninguém participando de um negócio desse, olhando para o lado, conversando com o outro, mas ele está firme no alvo. E nós estamos caminhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação e nós temos de prosseguir para o alvo, firmes para acertarmos o alvo. Estamos vivendo essa última hora, esse tempo do breve. Precisamos desse momento de uma mente firme no Senhor. Não é hora de estarmos dispersos, distraídos, deixando que outras coisas nos desviem do alvo, mas que possamos prosseguir para o alvo. Amém? De pé, irmãos. Te glorificamos, Senhor, por esta fé, dom de Deus, essa graça maravilhosa que nos alcançou, esse amor maravilhoso revelado em Cristo Jesus. Senhor, nesta última hora em que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, que nada venha a intervir, nos afastando do teu projeto, mas que possamos permanecer firmes na tua presença, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas que os pensamentos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida. Tudo, Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Um novo coração eu quero ter, Senhor. Em mim não há riqueza nem valor. Eu quero mais de ti e tua palavra quero
seguir. Eu nada sou, mas tu és tudo, completa em mim o que me falta. Eu quero mais em ti. Um novo caminhar, contigo eu quero andar. Um novo pensar. O que importa é tua presença em mim. E aí, ó Deus, um novo coração. Renova, meu Senhor, a retidão. E que a cada dia eu possa estar em tua casa, ó Pai, pois eu quero muito mais de ti. Meu coração quebrantado está, e certamente não me desprezarás. Eu quero